Convidado de hoje a participar aqui do programa Sem Censura, também do Portal de Notícias Paraíba da Gente, é o Murilo Costa. Murilo, que foi delegado durante 10 anos aqui no município Monteiro, foi militar durante 12 anos e esteve como conselheiro tutelar durante 3 anos. Murilo tem autoridade, para falar sobre essa questão de segurança aqui na nossa região e de forma específica no nosso município. Nós temos observado que os índices de criminalidade têm aumentado muito no nosso município, na nossa região, tem se desenvolvido, mas com o desenvolvimento surgem também esses problemas, né, Murilo? Boa tarde e satisfação em ter conosco. Boa tarde, Edivaldo, boa tarde a todos. Edivaldo, isso é uma questão muito polêmica, né? Pelo crescimento, o desenvolvimento da cidade, quando a gente almejava universidades, almejava um Instituto Federal, como nós temos, e a evolução dos tempos, saberíamos que ia haver realmente também um índice de criminalidade que ia aumentar. E contando também com um alarmante aumento de consumo de drogas, né? Porque nós não poderíamos comparar o consumo de droga hoje com 10 anos atrás, né? Que é muito grande, a evolução é muito grande. Então, tudo vai culminando para isso, né? Então, quando a gente vê a situação dos adolescentes de hoje, né? O envolvimento com drogas, os adolescentes mais cedo, as crianças, os adolescentes tendo contato com a bebida alcoólica. E a estrutura familiar, que a cada dia que passa é mais desorganizada. Então, a criminalidade junto aos jovens só tem a aumentar. A criminalidade em geral aumenta, né? Existe as crises econômicas, o desemprego, as pessoas cada um não tem assim aquele ideal de estudo, de formação. Então tudo vai dificultando e aumentando a criminalidade. Por quê? Porque o jovem hoje vê na mídia pessoas com bons celulares, pessoas que estão estudando, que estão bem empregados, com seus carros novos, e eles também querem adquirir aquilo ali sem ter estudado, sem ter conquistado alguma coisa na vida. Primeiramente vem a estrutura da família. Muitas vezes pais e mães que só fazem colocar os filhos no mundo e depois não tem nenhuma estrutura para que esses filhos possam ser, como se dizia antes, ser gente, né? Ser cidadãos, se não tem uma estrutura familiar e depois não tem um ensino de qualidade e principalmente eles mesmos não têm interesse pelo estudo, pela formação, né? Antigamente os pais determinavam duas coisas para a gente: ou estuda ou trabalha. E hoje nós sabemos que não é assim. Os pais que realmente tomam conta dos seus filhos, aí eles não dependem ou independem do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Não depende de nada disso. Só depende da autoridade do pai e mãe e também do estudo e do interesse daqueles filhos. Nós temos adolescentes que têm estudado muito, tem pessoas jovens, muitos da nossa cidade, e a gente vê atingindo objetivos, atingindo metas, né? Sendo aprovado em concursos e sendo realmente cidadãos monteirenses e pessoas que dão orgulho à nossa cidade, dão orgulho ao nosso estado e ao nosso país. Ou seja, Murilo, são jovens comprometidos com si próprios, né? com o seu futuro, com o futuro do país, né, Murilo? Jovens que dão orgulho às suas famílias, né? Jovens que se tornam referência, né, também, né? Se tornam referência e dão orgulho a si próprio, né? São pessoas que a gente vê o sucesso realmente, esses que querem. Então, não tem outro caminho. Na hora que a gente vê um jovem estudando, que muitas vezes com 15, 16, 17 anos já estão almejando chegar a uma faculdade, né? Como a gente sabemos,
de pessoas com 16 anos que passam em 4 vestibulares na Universidade Federal. Então isso é orgulhoso, mas aí quando a gente vai ver o perfil desse jovem, família estruturada, jovens com responsabilidades e que querem realmente almejar uma coisa. Mas temos também jovens que tiveram tudo, que os pais muitas vezes colocaram na escola, apesar de não ter muito uma estrutura familiar, que chegaram a terminar 2º grau e hoje nós encontramos eles no presídio, né? Com 19 anos. Começaram a se envolver com as drogas com 17, né? E quando completou 18 anos já foram com pequenos furtos, com essas coisas, e estão na cadeia. E aí a gente tem conhecimento de alguns jovens que estão até fora do estado, em presídios, né? Pessoas que tiveram tudo para ser alguém na vida e hoje estão sendo referência no mundo do crime. Quem é o maior culpado disso tudo, Murilo? Primeiro, diretamente, é pai e mãe. Nós não podemos culpar o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, pela uma malcriação de um pai com seus filhos. Por quê? Porque esses órgãos eles podem orientar alguma coisa lá na frente, mas a estrutura familiar, saiu de casa, começou a estudar, nem a escola pode mudar totalmente o jovem. Primeiramente, ele vai passar 4 horas na escola e 20 horas com seus pais. Se não tem limite, se não tem estrutura, se não tem nenhuma organização, se os pais não o colocam para que realmente tenham um caminho correto, então não vai ser 4 horas numa escola que vai modificar um adolescente que passa 20 horas livre, sem os pais saber aonde eles estão, com quem eles estão e o que é que estão fazendo. Muitas vezes os pais separados ou criados por vó. Eu passei 3 anos no Conselho Tutelar e era sempre nos convocados para irmos à escola, com jovens dando trabalho. Quando chegava lá, nós fazíamos um auto levantamento, logo com a diretoria, saber a participação dos pais nas reuniões. Eles diziam, nunca veio aqui, né? E fazíamos um levantamento dos filhos que davam mais trabalho. Os pais não se preocupam com os filhos que dão trabalho. Os filhos que não dão trabalho é porque os pais estão nas reuniões da escola, sabendo como eles estão na escola, acompanhando diretamente o seu desenvolvimento na escola. Então esses não dão trabalho na escola, não dão trabalho para o Conselho Tutelar, quando ficam de maior não dão trabalho à polícia, não vão ocupar os bancos do Poder Judiciário, de ser julgado, de ser condenado por alguma coisa, porque começou uma estrutura, né? Você pode imaginar, a gente tira pelos animais. Você não toma um animal depois de adulto, você começa a domar um animal quando ele é novinho. Então, do mesmo jeito é o homem. O homem que eu digo, homens e mulheres, né? O ser humano. E aí, na hora que a gente planta de uma maneira e quer colher de outra, não tem como. Você não tem como plantar maçã e colher abacaxi, né? Murilo, então mudou muito na tua opinião do tempo que você era delegado aqui em Monteiro, do tempo que você foi militar, conselheiro tutelar, mudou muito na tua opinião? Como é que está sendo feito o trabalho da polícia? Mudou em tudo. A polícia continua fazendo o mesmo trabalho, né? O Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar continua enxugando gelo. Muitas vezes a Polícia Militar continua enxugando gelo, fazendo hoje para que amanhã seja desfeito, né? As leis não ajudam. Tem uma audiência de custódia que foi uma revolução para o trabalho da polícia, porque você muitas vezes prende hoje e amanhã ele está solto. Não é culpa do judiciário, a culpa é de quem, né, elaborou o projeto, de quem aprovou o projeto. O modelo é muito interessante. Nos Estados Unidos existe isso, só que é muito diferente a realidade da criminalidade do Brasil para os Estados Unidos. Então eles tentam copiar algumas coisas de lá, mas não trazem o essencial, que é a formação da família, a formação do jovem, a educação do jovem, tudo isso. Então é difícil. Quando nós não temos educação, nós vemos no trânsito, a polícia está aqui fazendo blitz todos os dias, e o que a gente mais vê na rua
é o pai e a mãe sem capacete. Como é que pode? Como é que está aqui todo dia na rua? Então isso é uma questão de consciência, de pessoas educadas. O trânsito é muito complicado quando a própria pessoa não quer cumprir, né? Não, eu vou na padaria, eu vou sem capacete. E a lei não determina se você vai num pequeno espaço, uma distância pequena ou grande. Você tem que usar o capacete porque é uma proteção, é como o cinto. Então isso depende de educação. Não depende só da fiscalização e da determinação. Porque se você sai sem cinto ou você sai sem capacete, na hora que você tiver a fiscalização você bota, na hora que você chega na frente você tira, né? Então isso é questão de educação. Eu trabalhei no trânsito também há algum tempo aqui no trânsito de Monteiro e a gente sabe a dificuldade. Não era municipalizado na época, era através da Polícia Militar, né? Diretamente com a Polícia Militar, e tinha carnavais aí que a gente tinha muito problema com o trânsito, já naquele tempo, né? Imagine hoje com a quantidade de pessoas. A determinação de um adolescente pegar um veículo ou uma moto, certo? Então, não é o pai que deu isso a ele? Como é que um adolescente de 15, de 16 anos, de 14 anos tem condição financeira de já comprar uma moto, já comprar um carro e sair por aí dirigindo? Então foi o pai e a mãe, ou um responsável, ou um avô, que deu realmente esse transporte a ele, né? Então, se a norma, a determinação é depois de 18 anos, né? Meus filhos completaram 18 anos num dia, no outro dia estava na autoescola para tirar a carteira de motorista de moto para poder dirigir. Por quê? É eu querendo ser mais que ele? Não, não é. É a lei do nosso país que determina isso. Não, mas meu filho passou de ano, eu vou dar uma moto a ele, que ele está com 16 anos, ele passou de ano. Não, mas não existe isso. Se acontecer um problema, o próprio responsável é o pai, não pode culpar ninguém, né? Não pode culpar ninguém. A culpa é do pai e da mãe. A maior autoridade perante um filho é o pai e a mãe. Depois é que vem as outras entidades que podem fazer alguma coisa. Murilo, como é que você analisa, né, qual é o teu ponto de vista sobre essa seguinte expressão que a gente está acostumado a ouvir de pais, de alguns pais, principalmente de mães: eu não posso mais com meu filho. E quando você vai procurar saber da idade, tem 14 anos, tem 13 anos. E aí, Murilo? É porque ele tentou botar ordem no filho depois de 12, de 13. Se ele tem começado com ele com 4 anos, com 5 anos, muitas vezes as crianças pequenininhas começam a fazer coisa mal feita e o pai começa a aplaudir. Eu vejo muito hoje nas redes sociais uma criança, um menino ou uma menina dizendo palavrão e as pessoas achando bonito, o pai e a mãe achando lindo aquilo ali. Incentivando. Então isso é muito ridículo. É falta de ética, é falta de educação, incentivando as coisas erradas. Então, quando chega 12 anos, 14 anos, né, essa expressão era muito usada para as pessoas, quando chegava no conselho, eu não posso mais com meu filho. Aí eu dizia a eles: não, mas não é para você carregar nos braços, não é pelo peso que você não pode, é porque você tentou domar um animal depois dele adulto, depois dele já adolescente. Ninguém doma um cavalo depois dele grande, tem que ser um porlinho, né? Ninguém vai domar um boi e um touro para botar ele no arado ou ele no carro, tem que ser ele de novo. Então os humanos são do mesmo jeito, né? Aquela criança que teve limite desde pequeno, ela vai continuar sendo um adulto responsável e respeitando primeiramente os pais. Quando você não respeita seu pai e sua mãe, como é que você vai respeitar as pessoas fora? Como é que você vai respeitar as autoridades? Como é que você vai ter limite, né, de saber o não? Porque os filhos nossos, nós temos que dizer não a eles, para eles saberem, né? A gente fomos criados, você e eu, fomos criados nesse limite. O pai chegou e dizer não e não pode e acabou, pronto. E era a última palavra, podia chorar, podia fazer o que fizesse. Mas hoje, uma criança com 6 meses, 1 ano, está com um celular, e se tirar o celular da criança é uma guerra. Então, a responsabilidade não é das autoridades nisso aí. A responsabilidade é do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios, de todos que estão próximos a eles. Murilo, muitas pessoas estão acompanhando agora, mães principalmente. Qual a mensagem que você deixaria para essas mães, para esses pais? Porque a gente tem visto muito, né, o envolvimento de menores em crimes aqui no município de Monteiro, e praticamente todos relacionados a drogas. Com certeza, porque os pais perderam os filhos, eles não acompanharam os filhos e perderam os filhos para os traficantes, perderam os filhos para a droga. Não vou dizer aqui que é 100%,
o filho que está na droga, a culpa é do pai. Mas teve uma participação muito grande dos pais e da mãe. Por quê? Porque você tem que saber, você pai, você mãe, tem que saber com quem seu filho está andando, com quem seu filho está se relacionando, aonde seu filho está, com quem está e o que é que está fazendo. Isso é 24 horas no dia, para que você possa... A responsabilidade de pai e de mãe é isso, né? É os padrinhos, a convivência dos seus filhos. Muitas vezes tem um computador no quarto e o filho está lá, chegou da escola e está 24 horas dentro do computador, o pai não sabe e a mãe não sabe nem com quem ele está se relacionando, né? E hoje é um celular, em todo canto que você está tem internet, e ele está se relacionando com N pessoas e você não tem conhecimento, né? Eu achei bem interessante, alguns dias atrás, né, uma filhada minha pequena, e o pai estava olhando no celular dela com quem ela estava falando. Aí ela disse: "Ô, gente, pai, o senhor está olhando o meu celular, está olhando meus contatos, está olhando o que eu falo?" Ela listou, porque eu sou responsável para saber o que é isso. Ela tem 10 anos, 11 anos, né? Aí ela disse: "Mas eu não posso olhar o seu." Ela disse: "Não." Ele disse: "Não, o meu não. O meu é meu e eu sou seu pai, e eu sou o seu fiscal, e eu sou o seu responsável, por isso que eu tenho que saber com quem é que você está falando." Então é isso, falta isso hoje. Aí sobra lá na frente, um adolescente com 16 anos envolvido em crimes, um adolescente com 14, né, envolvido com drogas e crimes. Quer dizer, a maior parte da vida desse adolescente foi junto com os pais e com as mães. Ok, então, Murilo, agradecer a tua participação aqui e deixá-lo à vontade para algo mais que você deseja acrescentar. Não, eu só agradeço e digo a esses pais, eu sinto até pena, né, desses pais que estão numa situação dessa, que eles revejam a criação de outros filhos, para que não seja igual ao que da mesma família que está se envolvendo em delitos, né? E vejam o sucesso de alguns adolescentes, que eu digo aqui a você, de filhos. Aí muitas vezes a gente diz: "Ah, mas o filho de fulano passou para medicina, o filho de fulano passou para engenharia, o filho de fulano hoje é um arquiteto." Mas vamos ver como foi a responsabilidade desses pais. O sucesso dos filhos depende, né, da criação e do envolvimento do seu pai. Você tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser o pai, tem que ser o responsável, porque senão lá na frente, se você não fez seu filho chorar quando criança, dando um não a ele, aí você vai chorar quando ele ficar adulto, porque muitas vezes ele vai estar num presídio, ele vai estar num caixão, porque a gente sabe que a violência nas drogas é grande.